No episódio anterior, Caim botou seu plano em prática, fazendo todos começarem uma guerra, e agora estão invadindo Walpurgis, atrás de Ananta. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Eles chegam no mundo infinito da noite. O que acontece lá dentro não fica registrado na torre. Braham fala que esse lugar tem uma barreira fantasmagórica, uma barreira que causa alucinações e medo. Prota pergunta se eles conseguem se livrar disso. Braham diz que pode ser um pouco difícil, mas pode reduzir esses efeitos. Lança uma bênção de defesa contra maldições no aliados, mas duas missões são criadas: matar todos os membros do clã Dragão Vermelho e destruir sua base. Prota fala que achou uma coisa interessante aqui. Fala que o clã Dragão Vermelho também está pedindo explicações de Walpurgis, que continua negando. Então eles decidiram atacar, oferecendo recompensa para quem participar, não importa os motivos. Agora as bruxas estão ferradas, então no final isso vai ser bom. Manda todos se apressarem, andando pelo local vários jogadores para todos os lados. Prota vai dizer para todos tomarem cuidado, mas percebe que acabou se separando de todos. Edora já vem correndo na sua direção, dizendo que estava ali procurando. Prota já corta a cabeça dela fora. A cabeça continua falando, perguntando como ele pode ser tão cruel com uma garota. Não imaginou que ele fosse esse tipo de pessoa. A cabeça se transforma no Caim. Prota pensativo fala que isso é um dúplice, deve ser mais uma das cobaias da Vieira Dune. Invoca o Shannon, mandando capturá-lo. Tem muitas coisas que precisam descobrir dele. Shannon poucas ideias, já enterra o dúplice no chão e enfia a espada no seu bucho, dizendo que é isso que desgraçado como ele merece. Começa a rir, dizendo que esperava que ele fosse aguentar um pouquinho mais. Prota observando fala que a personalidade do Shannon mudou muito. Ele não era tão cruel assim. Shannon continua cortando o corpo do dúplice em pedaços, fazendo ele contar todas as informações, até mesmo sobre as fraquezas do local. Prota pergunta se ele realmente não sabe como quebrar essa barreira. Os pedaços do dúplice fala que quem cuida dessa parte é a Pataia. Prota fala que vai entregar ele para a Seixa. Shannon já fica rindo, dizendo que vai embrulhar ele direitinho, vai colocar até um laço. O dúplice vai embora gritando, dizendo que Caim é um miserável, não vai ter paz nem mesmo depois da morte. Prota fala que ele é ateu e manda Rebeca salvar os outros membros, baseado no que aquele lixo disse. Rebeca fica perguntando se ele vai mesmo sozinho, já que as primeiras bruxas são fortes como Ranks. Prota diz que elas são fortes só em magias, em termos de batalha elas não são nada, e ele agora não é mais fraco. Pouco tempo depois já agarrou uma bruxa, e ela fica se perguntando como alguém entrou na fortaleza que ela está. Não tem como ela não ter percebido o intruso. Prota fala que queria fazer umas perguntas, mas provavelmente ela não vai dizer nada, né? A bruxa manda ele parar de fazer essas perguntas idiotas e matá-la logo. Prota diz que não precisa saber da boca dela mesmo, ele tem outras formas de conseguir. Passa a faca sem dó e invoca a alma dela, descobrindo que Ananta está no subsolo do castelo, e o motivo para o Braham ter perdido contato foi porque ela foi capturada, e como ele pensava, ela não está bem. Começa a sair correndo. O deus do arco machucado fala que quase não conseguiu fugir. A tribo de um chifre é muito venenosa, principalmente o rei Maciel. Ele é um dos mais monstruosos dos 9 reis. A sensação de ser seguido é interessante. Fica rindo, dizendo que desde que virou um alto rank, nunca mais tinha se sentido ameaçado. Agora sente como se estivesse voltado para a terra, onde sempre estava em perigo. Acha que ainda tem um longo caminho pela frente para encontrar sua irmã. Pega um papel de contrato de mercenário, já que ficou sabendo que o clã Dragão Vermelho fez um caos na casa de leilão. Fala que pode se juntar e talvez consiga subjugar Walpurgis e ainda pode conseguir se livrar do clã Dragão Vermelho. Espera que o acumulador também esteja participando. As bruxinhas sentando na vassoura, só soltando as avaras que raba lá. Poderzinho de um lado, do outro o clã Dragão Vermelho correndo. O tom nervoso dizendo que tem algo de errado. Mesmo que elas sejam as primeiras bruxas, não deveriam estar fazendo esses ataques. Tem certeza que elas estão usando a pedra filosofal. Um figurante sensato aparece dizendo que eles precisam recuar. Já perderam metade das tropas. Tom muito burro fala que não podem recuar. Precisam pegar a cura da sua mãe. Mas do nada as bruxas começam a explodir. Por quê? Ninguém sabe. Tom fica sem entender o que aconteceu, mas manda todos aproveitar essa oportunidade para chegar antes dos Elohim. As bruxas na torre dizendo que mais uma das suas barreiras foi quebrada. Outra bruxinha nervosa dizendo que só estão vivas graças a essas barreiras. Quem são os malditos que estão fazendo isso? Fica irritada falando que precisam se concentrar para achar esses desgraçados. Mesmo estando incompleta,
ainda pode fazer o uso disso. A pedra filosofal começa a comer a pedra, falando que a pedra pura é completamente diferente daquelas cópias. Começa a rir, mandando todas se prepararem para a batalha, mas acaba sentindo um leve cheiro de sangue. Atrás dela, o Caim já preparando sua espada. A bruxa ainda vai tentar olhar para trás e perguntar quem é, mas já é tarde. Atrás dela, todas as bruxas já foram descansar. Nervosa, fala que ainda conseguiu defender, mas precisa avisar a Vieira Dune sobre isso. Tenta usar o poder da pedra. Prota fala que isso não vai funcionar, porque foi a mesma coisa que aconteceu com as outras bruxas. Diz que agora já foram 42 pra conta. Fala que isso foi tudo graças ao Buu. Por mais que não tivesse fraqueza na pedra de Caim, na de Alpuges tinha. Como a pedra era perfeita, ela não precisava de interferência de nenhum poder mágico. Buu usou esse fato para bloquear o fluxo de poder mágico, fazendo as pedras se tornarem pedras comuns. Buu absorve mais umas pedras. As bruxas reportando que tá tendo uma explosão e bruxas morreram, precisam contra-atacar agora mesmo. De um lado tem os mercenários da União de Ventod, do outro lado o clã Trafalgar. No outro portão os Elohim, e só agora perceberam que a tribo de um chifre estava na barreira fantasma, mas ela acabou de ser destruída. Ficam se perguntando quem fez isso. Descobrem que o rei Marcial apareceu pessoalmente. Ficam nervosas dizendo que nesse ritmo não vai dar não. Vieira Dune abre os olhos dizendo que a mãe falou. Ela precisa ir no laboratório que lá vai ter uma solução. Elas precisam aguentar firme. A mãe vai descer na terra para cuidar de suas filhas. O Prota invadindo tudo, fala para o Buu cuidar do porão, que ele vai resgatar a Ananta. Chega no laboratório dizendo que elas estavam fazendo a mesma coisa que o grupo Arangue. Encontra a Ananta. Vamos para o flashback agora. Jeong assustado, falando que nunca tinha sido chamado de feio. Começa a rir dizendo que essa garota é interessante e quer se aproximar dela, não apenas porque Braham pediu. Ananda direta perguntando se Jeong gostava dela, mas ele dá o fora dizendo que já tem namorada. Ananta fica perguntando por que ele fica perturbando ela então. Jeong fala que ela age como um cachorrão, mas os olhos dela são doces como de um filhotinho. Ananta fica muito puta pegando sua espada, mas no fim ela fica corada. Quando foi capturada e lhe foi perguntado onde estava a cobaia, a criança que ia ser receptáculo da mãe delas. A Ananta dizendo que todas elas são loucas mesmo. Manda dizer para aquela vadia da Vieira Dune vir pessoalmente chamar a filha dela de cobaia. Assim vai poder rasgá-la em pedacinhos. Prota pega a Ananta dizendo que elas parecem ter planejado transformá-la em uma boneca, já que a alma dela tá quase se partindo por completo. Se esse é o estado da Ananta, as outras já devem ter batido as botas. Começa a destruir tudo, dizendo que é melhor matar todas elas de forma indolor. Sai vazando fora. Buu já aparece dizendo que passou a mão nos tesouros da biblioteca e pegou outras pedras filosofais. As bruxas começam a gritar que os tesouros foram roubados. Precisam correr para o laboratório. Vieira Dune chega no laboratório e fica se perguntando como isso aconteceu. Todos os materiais para o receptáculo para invocar a mãe foram roubados. Lhe foi passada uma mensagem dizendo para ela fazer um receptáculo para o seu corpo, que iria descer pessoalmente e punir todos que se atreveram a atrapalhar seus planos. Começa a ficar irritado, perguntando onde elas estavam para deixar as coisas saírem de controle. Usa suas cobras, mandando todas darem um jeito de achar a Ananta, mesmo que todas tenham que morrer. Fica analisando, dizendo que tem sinais que o sistema de segurança foi hackeado. Fica se perguntando como fizeram isso. E o poder mágico, estranhamente, lhe parece um pouco familiar. Parece ser da espécie dracônica. Acaba tendo certeza, dizendo que isso parece ser ele. O local todo começa a tremer. As bruxas começam a pegar fogo. Prota já aparece preparando sua adaga. Vieira Dune olha nos olhos de Caim e começa a ter lembranças do Jeong, perguntando como pode isso. Prota nem deixa ela terminar a frase, já passa a faca. Lembrando que Leonte e Barral ganharam algumas coisas para virarem as costas para o Jeong. Cada um deles conseguiu uma posição elevada em algum clã, mas nada disso aconteceu com Vieira Dune. Ela se tornou chefe de Alpuges, mas se ela quisesse sair de arte, ela sabia que seu irmão teria compreendido isso. Mesmo assim, ela envenenou Jeong e até mesmo usou a filha dos dois como uma cobaia de teste para cometer atrocidades. Fica se perguntando que raios fez alguém mudar tanto assim, ou ela sempre foi esse tipo de pessoa e enganou Jeong esse tempo todo. No fim de tudo, seu irmão não descobriu por que motivos ele foi morto, mas não importa o que tenha acontecido, não é da sua conta. Vieira Dune já aparece em outro lugar passando a mão no seu pescoço. As bruxas ficam perguntando por que ela se transferiu de corpo assim do nada.
Uma habilidade assinatura da Vieira Dune era a transferência corporal. Ela herdou esse poder da Grande Mãe, uma habilidade que permite se transferir para outro corpo. Vieira Dune fica nervosa dizendo que isso é impossível. Aquele maldito era para estar morto, mas aqueles olhos que viu têm certeza que era ele. Fica perguntando das suas bruxas se Jong não estava morto. Todas ficam dizendo que sim, ele estava morto. Solta a bruxa pedindo desculpa. Acabou perdendo o controle. No momento que sua cabeça foi cortada, a pedra filosofal não funcionou. A pedra que ela tinha estava configurada para funcionar sozinha, mas se eles conseguiram impedir a pedra, fica se perguntando quão avançada está a pesquisa deles. As outras bruxas podem ter morrido por causa disso. A Nanta deve estar com eles também, mas o objetivo principal é capturá-la. Manda suas garotas dar informação, mas quando vai olhar para o lado, o Prota já chega perguntando para onde ela pensa que vai. Já corta a cabeça dela mais uma vez e continua queimando as outras bruxas. Vieira Dune troca de corpo mais uma vez, se perguntando onde está, mas atrás dela já vem o Prota mais uma vez com sua espada. Vieira Dune agora correndo no mato. Prota continua atrás dela, começa a implorar para ele por favor. Prota fica rindo, dizendo que a Nanta sofreu muito por causa dela. A Seixas também, assim como ele. Ela não deveria gritar tanto assim, se quiser pagar pelo sofrimento deles. Vieira Dune fica se perguntando quem é ele. Prota fala que esqueceu de tirar a máscara. Assim não tem graça. Prota tira a máscara dizendo que espera que ela continue voltando à vida. Assim ele vai poder ter o prazer de matá-la todas as vezes. Sente uma intenção assassina e desvia de um ataque por pouco. Kindred já aparece dizendo que a maioria dos ranks não conseguiria fugir desse ataque. O sentido dele melhorou bastante desde que se conheceram na Montanha dos 5 Sentidos. Prota fica puto falando que é esse merda de novo. Kindred vai perguntar se o Braham tá vivo. O Prota vai dizer que ele morreu, mas Kindred diz que já sabe de tudo. Ele estava andando muito bem para alguém que era para estar morto. Prota fica se perguntando como o exército demoníaco sabe disso. Não pode deixar esses desgraçados descobrirem muita coisa. Precisa ter mais cuidado. Kindred fala que estava esperando ansiosamente para o Caim aparecer, já que veio lhe ver pela vontade do demônio celestial. Ele mandou o Caim ficar com eles. Prota fala que isso é mentira e deve ser por causa da Seixas também, o que eles querem com ela. Kindred diz que não faz ideia, somente está seguindo a vontade do demônio celestial. Pensativo diz que isso é mentira, faz um bom tempo que o demônio celestial parou de lhe dar ordens, manda Caim esquecer de conversinha e ir logo com ele, já que os outros vão já chegar. Prota pergunta, e se ele não quiser? Kindred já fica irritado perguntando como ele ousa resistir às ordens do demônio celestial. Ele não tem escolha nenhuma. Prota fala que é ele quem cria suas próprias escolhas. O castelo começa a tremer. Vieira Dune fica perguntando o que foi que ele fez. Prota fica rindo, dizendo que agora tudo vai começar. Galliard já volta, dizendo que todas as barreiras foram destruídas. Pergunta se o Braham vai realmente fazer isso, já que essa magia requer um preço muito alto. Braham fala que já preparou tudo, basta usar as pedras que eles pegaram. As bruxas nunca sonhariam que as pedras que elas criaram para se proteger se tornariam as espadas que vão ceifar suas vidas. Em cima do castelo já aparecem 4 meteoros. É um feitiço tão poderoso que requer metade da mana de um dragão adulto, um ranker ou até mesmo mercenários de rank S. Nada disso vai importar na frente desse desastre. Prota fica voando só de boa, sugando as suas almas, dizendo que com esse tipo de ataque não deve ter nenhum corpo para ela se transferir mais. Acha que deve procurar o cadáver da Vieira Dune agora. Assim que desce, só escuta uma voz. Kindred todo machucado perguntando como ele ousa um merda como ele fazer isso. E começa a avançar. Prota fala que ele ainda está vivo depois disso, ele é mesmo incrível. Está ansioso para ver o que vai acontecer dessa vez. Esse golpe de meteoro não foi a única coisa que ele preparou. Preparando um círculo mágico, fala que ainda tem mais um truque. Kindred fica bravinho, mas é acertado por uma bola de fogo. Prota fala que foi como ele imaginava. Era apenas outra cópia, mas ainda assim o corpo verdadeiro dele deve ter sofrido alguns danos psicológicos. Vê os cabelinhos verdes debaixo de uma pedra, outra pedra atacante. Prota fala que ela morreu fácil demais. Quando pensa na vida de todos, sente que deveria ter dado uma morte ainda mais dolorosa. Usa sua habilidade para pegar a alma e pega a pedra que estava no seu corpo, dizendo que essa pedra vai ser do Bull. Prota tenta roubar a habilidade de transferência corporal, mas o dono dela toma ela de volta.
fazendo o sistema lhe dar outra habilidade. E é aqui que ele ganha a habilidade de regeneração. Fala que com essa habilidade ficou ainda mais perto dos todos por um. Os jogadores descobriram que a terceira habilidade do todos por um era imortal. Por causa dessa habilidade, ninguém conseguiu ultrapassá-lo. Se o Caim conseguir essa habilidade, pode ficar um passo ainda mais perto do todos por um. Uma coisa que nem mesmo o Rei Marcial conseguiu fazer. Agora que pegou tudo que precisava, pode ir embora. Uma mensagem aparece dizendo que ele completou uma missão secreta, ganhando um óleo de sangue de dragão. Prota fala que todos os dragões foram extintos, então é um item impossível de se ter. A Rainha do Verão deve estar tentando criar novos soldados dragões com eles. É uma recompensa boa, mas ele nem sabe como usá-la. Sente uma energia poderosa, dizendo que essa deve ser a Rainha do Verão. Já vê ela gritando, perguntando cadê a Pedra Filosofal. Prota fala que ela deve ter aparecido depois da missão ter sido completa. A Rainha do Verão encontra o Caim, começa a gritar dizendo que foi ele quem roubou sua Pedra Filosofal. Prota pensativo fala que no menor dos erros pode acabar morrendo. A possibilidade de morte é uns 90%. A Rainha do Verão já vem correndo pra cima. Prota diz que vai apostar nos 10% que ainda tem, mas atrás dele sente uma mão. Dá uma suspiradinha. Quem aparece é o Rei Marcial, tom de joelhos se tremendo. A Rainha do Verão perguntando por que ela teve que vir aqui pessoalmente para esse lugar imundo. Os outros membros do Dragão Vermelho ficam rindo. Tom continua pedindo por uma última chance. A Rainha do Verão fala que se ele não compensar pelo que aconteceu hoje, não vai ter uma segunda vez. Olhando o topo do castelo, diz que a Pedra Filosofal deve estar lá em cima. Começa a usar sua transformação de dragão, dizendo que usou o resto de mana. Essa é a sua última transformação. Como a última descendente da espécie dracônica, não vai morrer em um lugar como esse. O Rei Marcial só com sua pose de fodão. A Rainha do Verão loucona pedindo a pedra, pior que noiado. O Rei Marcial fica rindo, perguntando o que uma velha dessa quer. Acaba se lembrando de algo. Mostra o dedo do meio perguntando se ela estava procurando por isso. Prota fala que seu mestre está fazendo piada na frente de um dragão, como esperado dele. A Rainha do Verão fica puta. O Rei Marcial manda seu discípulo prestar bastante atenção na grandiosidade do seu mestre. Prota manda ele não chorar depois que levar uma surra. Rei Marcial começa a avançar, dizendo que a boca do Caim nunca muda. Segurando o ataque da Rainha do Verão, pergunta o que ela acha de fazer uma dieta. Fica pensativo, dizendo que nunca pensou que entraria em uma batalha por causa de um discípulo. Parece que seu coração ficou muito mole. Depois de ficar decepcionado com seus 2 primeiros discípulos, prometeu para si mesmo que nunca mais criaria sentimentos por nenhum deles. Mas quando vê aqueles olhos brilhantes, não pode fingir que não o conhece. Já que é um mestre, não pode ser envergonhado na frente do seu discípulo. Começa a usar sua energia, empurrando a Rainha do Verão para trás. Estão gritando o nome da sua mãe. Mamãe! Fica dizendo que é impossível, sua mãe está perdendo em poder. Mas fala que essa pode ser uma boa chance de manter sua posição no clã. Começa a avançar, sai correndo que nem louco. Essa aqui ainda não foi apresentada, mas eu vou adiantar logo. Essa aqui é a Birrê, a filha mais velha da Rainha do Verão. Só lembrando que todos são adotados, dizendo que sabe o que ele está tentando fazer. Manda todos começarem a atacar. Uns magos começam a fazer umas bolas de fogo, os outros começam a virar uma geladeira frost free. Birrê fica pensativa, dizendo que mesmo sendo o Rei Marcial, ele não vai conseguir aguentar tantos assim de uma vez. Em cima de todos, um raio começa a aparecer e começa a acertar todos do clã Dragão Vermelho. O chefe dos anciões já aparece, perguntando quem ousa interromper o seu rei. Birrê já fica cagada de medo, dizendo que ele é o filósofo sangrento. O chefe dos anciões dizendo que não imaginou que fosse encontrar alguém que lhe conhecesse. Isso lhe deixa emocionado. E acabou.